vocês. Na receita de hoje eu vou estar trazendo um hamburgão de forma. Sabe aquele hamburgão que tinha nas banquinhas para vender, unitário, que vinha com queijo e tomate, super gostoso, na época de escola? Agora eu vou estar trazendo um hamburgão na travessa, super fácil de fazer, a massa fica uma delícia, fica idêntica, rende bastante. Já deixa aquele joinha para estar ajudando o canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve para não estar perdendo nenhum vídeo, nenhum conteúdo do canal. Compartilhe com os amigos e vem comigo! E vamos aos seguintes ingredientes. A quantidade certinha você vai encontrar na descrição do vídeo. Hambúrguer, aqui eu tenho mais ou menos 10 unidades. Calabresa em rodelas, tomate, queijo, ovo, açúcar, sal, orégano, fermento biológico seco, farinha de trigo, margarina derretida ou manteiga e água morna. Primeiro vamos colocar o açúcar na farinha de trigo e o fermento biológico. Vamos misturar bem esses ingredientes. Em seguida vamos colocar um ovo. Vamos misturar novamente. Vamos acrescentar a margarina. Vamos incorporar toda essa massa até que ela fique num ponto de farofa. Essa massa é parecida com a massa do empadão, mas ela vai ficar mais na textura de hamburgão, não vai quebrar tanto. Agora aqui já não dá mais para mexer com a espátula, então mão na massa. Você vai incorporar bem essa massa até ela virar uma farofa. Agora aqui já dá para adicionar o sal. Depois dessa massa já misturada, agora vamos acrescentando a água aos poucos até dar o ponto da massa. O ponto da massa é até que ela desgrude da mão, essa farofinha se una por uma só, para a gente poder sovar essa massa. Então você vai vendo o ponto da sua massa, a quantidade de água, é que nem eu falo nos vídeos anteriormente. Quando se trata de farinha de trigo, pode ser que a sua farinha seja mais úmida ou seja mais seca. Isso vai determinar a quantidade de água que vai na sua receita. Aqui eu já passei a massa para uma mesa, coloquei mais um pouco de água. Vamos misturar ela bem, por causa da margarina e a farinha de trigo. Ela ainda está no ponto de farofa. Aqui eu já consegui unir toda essa farinha de trigo com a água, já virou uma massinha. Você pode estar untando a mesa ou a bancada com um pouco de farinha de trigo para facilitar que você sove. Vamos sovar essa massa mais ou menos de 7 a 10 minutos até ela ficar mais molinha e mais lisa. Aqui eu percebi que precisou mais um pouquinho de água e vamos continuar sovando. Você vai perceber que essa massa ela é um pouco seca mesmo até você conseguir dar liga nela, conseguir sovar ela bem. Em sequência aqui na massa eu vou transferir ela para uma tigela, prato em cima, e vou deixar ela descansando mais ou menos de 30 a 40 minutos em um ambiente quente, pode ser no seu micro-ondas ou no forno. Em sequência eu volto com vocês para dar continuidade à receita. Depois da massa descansar 40 minutos, agora a gente vai tirar o ar dessa massa. Ela cresceu um pouco já. Essa massa aqui a gente não precisa que dobre de volume, tá? É só para deixar ela descansando mesmo. Agora vamos cortar essa massa ao meio e vamos forrar na forma. Pode estar abrindo primeiro com a mão, com a palma da mão, que fica mais fácil. E em sequência você pode estar passando um rolo ou uma garrafa de vidro. Então aqui a minha massa, a primeira parte do fundo já está bem moldada. Vamos colocar os ingredientes. Vamos forrando a massa com hambúrguer. Você não precisa estar fritando esses hambúrgueres, você pode estar colocando assim mesmo ele cru. Só deixa ele descongelando um pouco
antes de fazer essa torta, que no forno mesmo ele vai assar por completo. Em sequência, vamos colocar um pouco do tomate. Agora acrescentar a calabresa. A calabresa, se você cortar ela em rodelas bem fininha, ela vai assar, não vai ter problema, não precisa estar fritando antes também. Podemos colocar um pouco de orégano. Vamos colocar o queijo. Em seguida, para finalizar, vamos estar colocando o restante das rodelas de tomate. Colocar mais um pouquinho de orégano. Aqui com a outra parte da massa, eu fiz a mesma coisa que na primeira parte. Eu peguei ela, abri com a mão um pouco e depois passei o rolo de macarrão. Agora vamos fechar esse hamburgão. Vamos modelar a mesma coisa que a gente fez na parte de baixo, a gente vai fazer na parte de cima. Aqui em sequência, com uma gema, você pode estar colocando um pouquinho de água e vamos pincelar nessa massa para ela ficar com uma cor bem bonita, bem dourada. Em sequência, você pode estar vindo com um garfo fazendo vários furinhos na massa, para que com o calor do forno ela não erga, não fique estufada. Para finalizar, vamos polvilhar com orégano. Agora eu vou colocar o nosso hamburgão no forno. Vai ficar de 30 a 40 minutos em 230 graus. Ou até ele ficar bem douradinho. E assim que ele estiver pronto, eu volto com vocês para mostrar o resultado final. Então aqui o hamburgão acabou de sair do forno. A forma era de fundo removível. Agora eu vou estar cortando um pedaço para vocês verem como que ficou. Então esse é o resultado final do nosso hamburgão. Ele fica uma delícia, com as camadas bem bonitas, ó, montada. Uma receita muito fácil de fazer. E esse é nosso vídeo de hoje.